tudo bem? Meu nome é Micaele e eu que vou apresentar o artigo relacionado à avaliação da percepção dos usuários na aplicação do Design Thinking em projetos de inovação tecnológica no setor financeiro. Este artigo ele foi elaborado por mim, pela Thaís, pela Vanessa, sob a orientação da Veridiana no Mackenzie. Sobre o cenário, por que a gente escolheu esse tema e por que a gente delimitou tanto relacionado a projetos de inovação tecnológica no setor financeiro, é porque o mercado está cada vez mais competitivo. E os nossos consumidores estão cada vez mais conectados com as tecnologias. E o setor financeiro, ele já é famoso, né, por ser um mercado, assim, mais rígido, quando a gente fala em inovar, em acrescentar tecnologias. E aí, uma pesquisa da Febraban, feita em 2018, mostrou que a gente teve um aumento de 22% de fintechs no Brasil, que, como o nome propriamente diz, são soluções financeiras baseadas em tecnologia. Isso fez com que o nosso mercado mudasse, porque agora nós temos novos competidores, novos concorrentes que demandam tecnologia. E então essas mudanças mais aceleradas, né, transformaram o modelo de negócios. Você precisa ter projetos para desenvolver produtos e serviços mais assertivos com base na tecnologia. Então, isso cria uma cultura de inovação e surge projetos com foco na experiência do cliente. E esse foco na experiência do cliente ou do usuário final é basicamente um dos pilares do Design Thinking. Por isso que a busca de novas abordagens práticas criativas como o Design Thinking para elaborar projetos se tornou cada vez mais comum, principalmente no mercado financeiro, visto que agora eles têm novos competidores e eles precisam acompanhar essas mudanças do mercado, mudanças que ocorrem cada vez mais rápidas. O objetivo da nossa pesquisa é avaliar a percepção dos usuários na aplicação do Design Thinking em projetos de inovação tecnológica no mercado financeiro. O tema de pesquisa é entender, né? Será que métodos ágeis como o Design Thinking tornam o desenvolvimento de projetos de inovação no setor financeiro mais assertivos? Eles realmente ajudam a desenvolver esses projetos de forma mais assertiva, com foco no cliente? Aí a gente falou, mas afinal, o que é esse tal do Design Thinking, né? Na concepção de Brown, o Design Thinking é uma abordagem sistemática que permite a inovação e vai além da necessidade de se produzir um produto ou serviço, pois ele é assertivo a ponto de entrar diretamente na vida do consumidor, podendo até ditar certos comportamentos futuros, adicionando valor ao negócio. Então, ele é exatamente o pensar como designer, né? Então, você envolve o usuário final no seu desenvolvimento e com isso você consegue, com algumas ferramentas, né, que o Design Thinking utiliza, você consegue ditar quais são as necessidades dele. Então, ele se torna mais assertivo e com foco no usuário final. As principais ferramentas do Design Thinking é o caderno de sensibilização, o mapa de empatia, personas, duplo diamante e cartões de insight. Os cadernos de sensibilização é como se fossem uma espécie de diário, mas é um diário estruturado com uma definição bem clara da sua pesquisa e com algumas regras, na qual a gente começa a selecionar um grupo de usuários, uma amostra, e eles começam a anotar as atividades que condizem de acordo com as regras pré-estabelecidas, para que a gente não precise pegar um pesquisador e ficar lá olhando, acompanhando uma pessoa no dia dela, não é viável. Então essas pessoas elas vão dando esses insights nesses cadernos para facilitar colher materiais do que eles necessitam, né? O mapa de empatia é muito bacana porque ele em uma única folha, como o próprio nome já diz, ele consegue nos trazer alguns pensamentos, necessidades que o usuário precisa. Por quê? Porque ele é baseado em o que ele pensa, o que ele escuta, o que ele enxerga, quais são as dores dele e quais as necessidades. Então a gente começa a estudar além de simplesmente quero criar um produto para isso e isso. Não, antes de criar um produto ou serviço, eu preciso entender qual é a vivência, o que é a necessidade, o que ele precisa, o que o meu usuário final precisa. E aí as personas é bacana também porque eles são personagens fictícios criados para representar um grupo de usuários. Então você cria um personagem e você que vai ser o representante daquela amostra de usuários, com as características daqueles usuários.
E o duplo diamante é muito bacana porque ele converge muito com as etapas do Design Thinking. Porque o duplo diamante, o que ele faz? Ele é baseado em 4 etapas. Primeiro você vai divergir, você vai criar opções. Então você vai divergir na primeira etapa, que é o entendimento. Então você vai colher todo o tipo de informação necessária para entender o que o meu usuário precisa ou qual que é aquele problema. Depois você vai definir. Na definição você vai convergir, porque você vai começar a fazer escolhas. Isso daqui faz sentido, isso daqui não faz, então você começa a funilar. Depois você vai desenvolver. No desenvolvimento você começa a levantar todas as possibilidades para desenvolver aquele produto ou serviço ou para resolver aquele problema. Então você vai divergir novamente. E na entrega, você vai funilar novamente, você vai convergir, porque você vai falar, ó, essa é a melhor solução. E a melhor solução baseada no Design Thinking é aquela que une o que é rentável para o negócio, o que é desejável para as pessoas e o que é tecnologicamente viável. Esses são os 3 pilares que o Design Thinking prega. E os cartões de insight são cartões que vão ajudar muitos desenvolvedores na hora de elaborar o projeto. Por quê? Você colheu um monte de material, um monte de informação. Só que na hora ali que você está desenvolvendo, às vezes você só precisa... Você esqueceu de algum detalhe, alguma coisa, você precisa de uma informação mais rápida. Então você pega aquele monte de informação e você resume nesses cartões. E aí, quando o desenvolvedor ou a pessoa envolvida no projeto precisar, eles vão pegar esses cartões, vão lembrar daqueles detalhes mais importantes. E isso ajuda até na criatividade. Porque às vezes você está ali travado, não consegue pensar, e você pega um cartão que tem uma informação e você fala, pô, então isso seria interessante, isso daqui já não condiz mais. Então ele é muito bacana também. E aí essas ferramentas elas são utilizadas nas diversas etapas do Design Thinking, que, como eu disse anteriormente, é muito parecido com as etapas do duplo diamante, porque nas etapas do Design Thinking você vai fazer uma imersão. Você vai levantar tudo que condiz com aquele projeto, tudo que condiz com aquele problema. Depois que você imergir e levantar todos os dados possíveis, você vai analisar e fazer uma síntese daqueles dados. Porque também não dá para abraçar o mundo, a gente tem que entender o que a gente consegue fazer agora. Depois que você fez a análise e a síntese, você vai começar a idealizar. Você vai fazer a ideação e vai começar a desenvolver, né? A partir dessa idealização, que você começa a ver qual é o produto que eu posso ofertar ou como que eu posso resolver aquele problema, você começa a prototipar. Então, aí você começa a desenvolver aquilo que você idealizou na etapa anterior. O procedimento metodológico, ele é uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada, no qual a gente utilizou um estudo de caso, que foi uma pesquisa exploratória, né, em empresas do setor financeiro. A partir de toda a análise, de toda a literatura levantada do Design Thinking, nós elaboramos um questionário estruturado e aplicamos ele em profissionais na área de gestão de projeto, com ou sem experiência em metodologias ágeis. E a partir desse questionário, nós tivemos algumas análises de discussão. Quanto tempo você tem de experiência em projetos e em projetos ágeis? Quando a gente pergunta em questão de projetos, a gente vê que 35% da nossa amostra tem mais de 5 anos ou mais, no caso, de experiência. Mas quando a gente fala de metodologia ágil, esse número já cai para 10. Então a gente vê que metodologias ágeis utilizadas no mercado financeiro é uma coisa recente, é uma coisa que está crescendo agora com a busca de novas tecnologias, com o intuito de ser mais competitivo, né, com esse aumento de fintechs, que é o nosso cenário lá atrás. E aí, quando a gente especifica o seu papel dentro do projeto, aqui a gente só queria entender qual era o nosso público. E a maioria, né, 38,7%, são analistas de processos. Então, é aquele cara que está bem imerso no projeto. E aqui a gente definiu, a gente questionou quem conhece o Design Thinking e quem já aplicou o Design Thinking. Porque são coisas diferentes. Você pode ter um conhecimento, você pode ter feito um curso, ter tido uma aula de Design Thinking, mas pode não ter conseguido ainda aplicar isso num projeto. Então, toda a nossa amostra conhece o Design Thinking, mas 81% dela aplicou o Design Thinking em algum projeto.
nessa questão, é uma das questões até mais importantes, porque aqui, o que a gente fez? A gente pediu para eles apontarem o grau de concordância ou discordância da importância do Design Think nos projetos para desenvolver essas características. Então, nós enumeramos 10 características e essas características foram baseadas na nossa revisão de literatura. Por isso que tem a fonte ali do autor que citou essa característica como primordial, como desenvolvida a partir do uso do Design Think, né? E aí foi muito bacana isso, porque a gente viu que todas essas características estão interligadas. 75% das pessoas que foram entrevistadas atribuíram importante ou muito importante para o desenvolvimento dessas características através do uso do Design Think. Então, isso mostra uma percepção positiva dos usuários analisados, porque eles viram que o Design Think fez sim diferença para desenvolver isso. E olha que bacana, ó, 77% considera o Design Think como importante, né? Concorda que ele foi importante para aproximar a aproximação da equipe do projeto com o usuário final. E aí 77% também considera o Design Think importante para a aceitação do produto ou serviço do usuário final. Então são duas características que estão interligadas, porque quando você aproxima o usuário final no seu projeto, quando você inclui a necessidade, os desejos deles e imerge no que ele precisa, a ideia é que a gente tenha uma aceitação maior do usuário final, já que ele foi incluído no projeto, né? Ele ajudou a desenvolver também. Não é uma pessoa X falando de um grupo Y que ele não conhece, mas eu acho que isso é melhor para ele. Não, eu vou analisar os comportamentos e as necessidades desse usuário e vou fazer o meu projeto baseado nisso. Então, as características estão bem... a votação, digamos assim, né, de muito importante, de concordar com esse desenvolvimento, eles estão condizentes, porque quando você aproxima o usuário final, você logo quer que ele aceite melhor o seu produto ou o seu serviço. E o legal também é que 71 considerou que teve clareza no objetivo. Então, você está mais assertivo, você sabe o que você precisa fazer, o que você precisa desenvolver. As características consideradas mais importantes pelo profissional, pelos profissionais entrevistados, foi justamente a aproximação com o usuário final, a aceitação do produto ou serviço do usuário final, a clareza no objetivo, a geração de ideias e o cumprimento de prazos. Então, você aproximou o usuário final, isso te trouxe clareza no objetivo, te ajudou a gerar mais ideias e essas ideias foram importantes para a aceitação do usuário final. É muito bacana ver esses números aqui, porque tá tudo muito casado, né? Uma característica meio que ajuda a desenvolver a outra. As ferramentas mais utilizadas no projeto. Quais foram as mais utilizadas nos projetos por esses profissionais entrevistados? O mapa de empatia, Brainstorm, o duplo diamante e, por último, os cartões de insights. E aí, dessas ferramentas mais utilizadas, consideraram mais eficazes, foi justamente o mapa de empatia, seguido do Brainstorm e seguido do duplo diamante. Porque foram que eles tiveram mais familiaridade. Então, acabou que 66% usaram o mapa de empatia e 60% achou que ele era o mais eficaz. E assim por diante. Com incluída essa pesquisa, né? Que as características desenvolvidas durante a aplicação do Design Think nos projetos estão alinhadas com as características levantadas na revisão da literatura. Porque lá naquela questão que a gente pediu para eles darem o grau de concordância para o desenvolvimento das características, a maioria achou muito importante ou importante o uso do Design Think para desenvolver aquilo. Isso foi muito legal. E a gente concluiu também que ele promove a aproximação dos envolvidos no projeto e melhora a aceitação do usuário final, focando o desenvolvimento na experiência do usuário final. Porque de todas as características citadas, as mais votadas, as consideradas mais desenvolvidas pelo Design Think, pelos os entrevistados, foi justamente a aproximação com o usuário final, a aceitação do produto ou serviço pelo usuário final e a clareza do objetivo. E além disso, a amostra, mesmo com campo de pesquisa limitado, por que campo de pesquisa limitado? Aqui a gente está falando apenas de profissionais
que desenvolveram um projeto de inovação tecnológica no setor financeiro a partir do Design Thinking. Então, são profissionais que utilizaram o Design Thinking em projetos de inovação tecnológica no setor financeiro. É bem limitado. Mas mesmo sendo limitado, ele indica uma percepção positiva dos profissionais em relação ao Design Thinking. O que é muito bacana, porque, como eu disse anteriormente, esse mercado, o mercado financeiro, o setor financeiro, ele já é um setor um pouco mais rígido. Então, você começar a desenvolver novas tecnologias a partir de métodos ágeis e eles verem que isso é uma metodologia boa, que faz sentido, que resolve, que torna o projeto mais assertivo, mais rápido, é muito, muito, muito legal. Então, obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, tchau.